E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar se o Bayern de Munique desistiu do Voltemade e o que está acontecendo. Também vou falar um pouco sobre alguns zagueiros que o Bayern pode tentar contratar, caso venda o Kim Min-jae e o Upamecano. Daí vamos comentar a situação dos zagueiros do Bayern também. E no final vamos falar um pouco sobre a transferência do Coman, rapidamente, porque ontem quase fracassou ou teve alguns problemas e eu quero comentar um pouco isso. Então, antes de começar, só queria dar um recado. Eu não vou fazer mais vídeos nessa semana, tirando o vídeo de sábado, porque vai ter a Supercopa da Alemanha e eu vou fazer o pós-jogo. Então, se tiver mais notícias importantes, eu vou trazer depois do pós-jogo, tá bom? E se vocês gostam aqui do canal, por favor, se inscrevam, deixem um like no vídeo, podem comentar à vontade, só peço sempre que tenham respeito. E compartilhem para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, porque realmente ajuda muito aqui o canal. Então vamos começar aqui com a situação do Walter Made, que eu acho que é a que vocês mais querem saber e é a notícia mais quente. E tem algumas notícias que eu quis separar, tá? Então vamos começar com mais coisas que disseram sobre a proposta do Bayern. Até saiu mais detalhes. Ó, tá falando que o salário do Voltemade vai ser de 7 a 10 milhões de euros brutos por ano no Bayern. Deve ser 7 milhões fixos, mais 3 em bônus. Eu acho que é isso, se não me engano. E um contrato de 5 anos até 2030. Então, caso o Voltemade venha, será esse o formato do contrato. A última oferta do Bayern valia mais de 60 milhões de euros e incluía uma cláusula de rescisão para o Stuttgart. O Stuttgart, no entanto, acreditava que a cláusula de rescisão é inútil, pois o Bayern não é um clube vendedor. Assim, como o Walter Medina é jovem, talvez o Bayern venda. Mas isso é verdade, assim. Eu não acho que o Bayern tenha que se tornar um clube vendedor. Mas eu tenho uma crítica séria ao Bayern que eu acho que o Bayern é um clube que vende mal. Então é algo que pode melhorar. Até porque muitas vezes o Bayern, até como a gente vai falar na situação do Coman, se coloca em situações horrorosas nas negociações. O Bayern quase nunca tem poder de negociação, né? E é culpa do Bayern também. E assim, o Stuttgart tem uma certa razão aqui. Mas, de qualquer jeito, tem uma cláusula de rescisão. Então, se o Voltemade se valorizar, eles poderiam ganhar dinheiro, né? Mas eles estão certos, o Bayern não é um clube vendedor. A equipe do Voltemade estava disposta a abrir mão de uma comissão prometida pelo Stuttgart quando ele chegou de graça do Bremen, que era cerca de 10% de taxa de transferência. Ou seja, como ele chegou de graça no Stuttgart, meio que ele tinha 10% do passe dele. Tá? Então, qualquer valor que o Bayern pagasse, o Stuttgart tinha que dar 10% para ele. O Bayern ofereceu uma taxa fixa de 55 milhões de euros, o que eleva a comissão para 5,5 milhões. Então, a oferta no total é 60 milhões, porque o Bayern paga 55 e o Stuttgart vai receber os 55. E o Stuttgart teria que pagar 5 milhões para o Voltemade, só que não vai ter mais que pagar esse valor. Então, meio como se o Stuttgart estivesse ganhando 5 milhões, porque não está gastando. Então, é por isso que falam que a oferta do Bayern é de 60 milhões. Só que daí o Stuttgart exigiu um pacote de 75 milhões de euros. A liderança esportiva do Stuttgart, com Verle, pô, eu não sei falar esses nomes aqui, Volgemuth, sinalizou à equipe do Voltemade que eles estavam abertos a vendê-lo. Então esses dois caras estavam dispostos a vender. No entanto, o conselho de supervisão do Stuttgart, nossa, o conselho de supervisão tá interferindo em tudo aqui no Bayern. Mas no caso agora o conselho de supervisão do Stuttgart discordou e insistiu em sua posição rígida. Então, é, essa pedida de 75 milhões de euros, que é uma quantia absurda e muito alta, está sendo uma exigência do Conselho de Supervisão do Stuttgart, mas não da liderança esportiva. Tem uma diferença de quem dentro do Stuttgart está pedindo essa quantia. Do ponto de vista do Bayern, o limite estabelecido pelo Conselho de Supervisão até agora é 55 milhões. Então, o Conselho de Supervisão do Bayern disse que o clube só pode gastar no máximo 55 milhões pelo Voltemade. Tá? O Jan Christian Dresden, em particular, está lutando para manter o acordo vivo. Eu já vou trazer outras notícias e tem algumas delas que estão dizendo que a transferência está perto de colapsar, ou seja, de fracassar. Então, o Jan Christian Dresden está lutando para tentar fazer isso o Voltemade no Bayern acontecer. Daí Max Eber, por outro lado, foi encarregado de buscar uma alternativa.
Christopher Nkunku é um candidato mais cobiçado. Já vamos falar de Nkunku, vamos terminar com o Voltemade e eu vou falar rapidamente do Nkunku. Mas uma notícia aqui é o agente do Voltemade, porque o Voltemade, para quem não percebeu, ele quer muito ir pro Bayern. Ou seja, o Uli Hoeneß, principalmente dentro do Bayern, sonha com o Voltemade. Então o Bayern tá fazendo de tudo para contratar ele. O Voltemade também quer muito jogar no Bayern. Então ele tá fazendo de tudo para ir pro Bayern. O único problema nessa negociação é o Stuttgart, tá? Então, quem tá embaçando é o Stuttgart. As outras partes querem que o negócio aconteça. Daí, vamos falar o que ele tá falando aqui. Basicamente, o que ele tá falando é que em março de 2024 e agora, em meados de junho, então recentemente, o Stuttgart meio que acordou, num acordo de cavalheiros com o Voltemade e os agentes dele, de que eles achariam soluções caso o Voltemade quisesse dar o próximo passo na carreira, ou seja, mudar de clube para algum time que tenha ambições maiores. E está dizendo aqui, para um jogador da seleção alemã, uma transferência para o time que é o recordista de campeonatos alemães e que participa todo ano da Champions é uma oportunidade enorme. Então, o Stuttgart meio que tinha um acordo ali de cavalheiro de que iria deixar ele sair caso ele quisesse dar o próximo passo, e agora que ele quer dar esse próximo passo, o Stuttgart não está deixando. É isso que o agente do Voltemade está falando. Tá, deixa eu ver aqui. Daí eles também falam que esse valor é muito alto. Ele tá falando que não vale isso, porque nessa notícia eu acho que tá errado aqui. Então, todo mundo fala que é 75 milhões de euros, ele tá falando aqui de libras. Mas tá falando que esse é um valor muito alto pro jogador que chegou a custo zero, e isso é importante, porque o Voltemade não custou nada pro Stuttgart, então tudo que eles ganharem é lucro, né? E, o, e eles estão pedindo um valor absurdo. Vamos falar que o Stuttgart teria pago 60 milhões de euros no Voltemade. Então faz sentido eles quererem 75 para ganhar dinheiro em cima. Mas não é isso, o Voltemade chegou de graça. E ele também, aqui o agente do Voltemade, questiona que é uma transferência doméstica, ou seja, entre times alemães. Não é como se o Stuttgart estivesse vendendo para a Premier League, para um PSG, que é o time que tem o Qatar como dono, não é isso. E o próprio agente do jogador está falando que está muito caro. Então, né, daí aqui, eu não vou ler tudo, mas eu queria trazer o finalzinho dessa notícia aqui, que fala que assim, agora é improvável que haja um acordo antes da Supercopa no sábado, né, que vai ter o jogo. Que é o prazo estabelecido pelo Stuttgart. Porque o Stuttgart meio que disse pro Bayern que só aceitaria vender o Voltemade até a Supercopa, porque quando a temporada iniciar, eles não iam mais vender o Voltemade. Então tem meio que essa data final que o Stuttgart estipulou. Quer dizer que eles vão seguir? Não, mas pode ser que eles sejam firmes e não vendam o Voltemade depois disso. Mas talvez, né? Talvez eles sejam mais flexíveis, vamos ver. Mas o Stuttgart realmente não tá saindo muito ultimamente. E daí, enquanto várias fontes falam que a negociação está próxima de colapsar, ou que pode ser que não dê certo, que está perto disso acontecer, o Fabrício Romano diz que o Bayern continua trabalhando na contratação do Voltemade, apesar de uma ausência de um acordo com o Stuttgart. Ele continua sendo o alvo dos sonhos. Eles têm um acordo com o jogador e querem concretizá-lo. Ou seja, né, o Bayern e o Voltemade querem muito fazer acontecer, o Stuttgart não está deixando. O que eu queria dizer para vocês? Olha, eu já disse no meu último vídeo que antes estava claro que o Stuttgart não queria vender o Voltemade. E tudo bem, eles têm esse direito. Mas eles estavam pedindo um valor de 65 milhões de euros para vender ele. E agora que o Bayern chegou com uma oferta, né, de 60 milhões, mais ou menos, o Stuttgart aumentou a pedida para 75. Ou seja, eles estão negociando de má fé. Eles não estão o quê? Eles realmente, assim, estão sacanagem. E o que eu quero dizer com isso? No meu último vídeo eu falei que o Bayern tinha três opções. Viáveis, né? Porque tem opções ruins também. Mas o Bayern poderia simplesmente desistir de contratar o Voltemade. Poderia também é, dizer para o Stuttgart, vocês recusaram minha última oferta, mas eu vou manter ela por mais 3 dias. Se quiser, aceita. Se não, a gente segue a vida e tenta novos alvos. Ou podia fazer uma nova oferta um pouquinho melhorada, mas pouca coisa, e dizer, acabou, é a última oferta e é isso. Seriam essas três opções. Vamos ver aqui. Tá meio nebuloso ainda. Eu ainda acho que o Bayern vai insistir um pouco no Voltemade. E essa questão do acordo estar próximo de colapsar,
Ou pode ser só simplesmente verdade, e eu espero que seja verdade, porque eu acho que já tá ficando muito caro. Tá bom que 55 é. Não, eu já acho que tá muito caro, mas ainda não tá um absurdo completo. Mas já tá um absurdo. Só que. O que eu queria dizer pra vocês? Que eu espero eu espero que assim. Cara, não tá mais dando assim. O valor tá muito alto. O Stuttgart tá metendo uma de louco. Eles literalmente estão se perdendo no personagem. E eu acho que é melhor pro Bayern parar com essa transferência logo, fracassar. E se o Walter Made fizer uma bela temporada de novo, daí no ano que vem o Bayern tenta ele. Se ele for mal, daí esquece o Walter Made. Talvez no ano que vem o Stuttgart pare de meter o louco e venda ele por um preço razoável. Ou talvez daqui a um ano ele realmente chegue a valer 60 milhões de euros. Porque, vamos lembrar, o Walter Made, ele tem uma temporada boa. Tipo, há 6 meses atrás, ninguém conhecia ele. Em janeiro, ninguém sabia o nome dele. Ele é bom jogador, não tô falando mal dele. Mas tá muito caro. E essa estratégia do Bayern de soltar na mídia que tá quase fracassando pode ser verdade, ou também pode ser uma estratégia do Bayern de falar pro Stuttgart: nós já estamos pagando demais. Ou você aceita ou acabou. Pode ser esse ultimato que eu falei, né? Pode ser que eles estejam fazendo isso para pressionar o Stuttgart. Vamos ver o que vai acontecer, mas tá muito complicado. E daí, o nome que vem como provável substituto é o Nkunku. E estão dizendo que o Bayern tá de olho nele. E o que eu queria falar do Nkunku? Cara, é o melhor alvo, talvez, para substituir o Walter Made. Obviamente, todo mundo sabe que eu prefiro o Xavi Simons. Mas o Nkunku tem um perfil. Não é mais parecido, né? Porque o Walter Made é centroavante, o Nkunku é segundo atacante. Mas um pouco mais atacante, né? E se o Bayern pensa em usar Walter Made e Harry Kane como dupla de centroavantes, o que eu acho meio erro, porque vai desequilibrar o time, se o Bayern quer usar isso, o Nkunku tem um encaixe muito melhor. No Leipzig, na melhor época dele, no auge dele, ele jogava com dois centroavantes. Ele era o segundo atacante atrás do centroavante. E ele jogou muito. Poucas pessoas lembram, mas ele foi artilheiro da Bundesliga. Ele ganhou, acho que, Pokal com o Leipzig. E ele era um dos melhores jogadores em território alemão na época. Então, o Nkunku seria uma ótima. E a parte boa do Nkunku são duas, na verdade, né? As partes boas são, primeiro, o valor dele, porque eu acredito que seria mais ou menos perto de 40 milhões de euros, ou 40 milhões cravados, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais. Enquanto o Xavi Simons é cerca de 70 milhões de euros. Então, se você contratou em Nkunku, você pode guardar um pouco de dinheiro e talvez contratar um ponta, né? Como o Malik Fofana, que a gente fala muito aqui. Então o Nkunku seria uma boa por isso. E também porque o Chelsea quer vender o Nkunku. Não tem mais como o Nkunku ficar no Chelsea. O Chelsea precisa se livrar dele. Então, dessa vez, o Bayern tem um pouco de poder de negociação. Porque apesar do Bayern também precisar contratar alguém, então o Bayern também tem um pouco de desespero, o Bayern pode, por exemplo, se o Nkunku disser para o Chelsea, eu só quero ir para o Bayern, o Bayern pode fazer um pouco de novela e arrastar essa negociação, e daí pode conseguir um desconto, talvez para 35 milhões de euros. Eu acho que menos que isso já é impossível. Mas talvez abaixar para 35 o valor? É possível. Até porque o Chelsea quer vender o Nkunku para conseguir financiar o Xavi Simons. Então, o Chelsea precisa vender ele. Só que daí o Bayern tem que convencer o jogador. Só que o Nkunku é um ótimo alvo, ainda mais pensando se o Bayern quiser contratar um ponta esquerda também, porque ele é mais barato que o Xavi Simons. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para dizer aqui do Walter Made e do Nkunku. Vamos para a parte dos zagueiros, que eu acho que é o que vocês querem saber. Vamos começar aqui pela parte do Kim Min-jae. Calma aí, o Konaté era para ficar depois. Acho que tá ao contrário aqui, calma aí. Tenho quase certeza que eu queria começar pelo Schlotterbeck, mas antes vamos falar da situação do Kim Min-jae, tá? Qual que é a situação dele? O Bayern quer vender o Kim. E o Bayern tá esperando para ver se chegam boas ofertas. Obviamente, o Bayern não vai vender ele por qualquer valor. Mas o Bayern tá disposto a ouvir ofertas e quer vender ele. Só que o Bayern, ao mesmo tempo, não está expulsando o Kim do time. Ou seja, o Bayern não vai fazer qualquer coisa para se livrar dele. Até porque se ele ficar, não vai ser um pesadelo total. Mas o Bayern quer vender ele. E se o Bayern vender o Kim já precisa de um zagueiro. Eu até vejo algumas pessoas comentando aqui, o Bayern precisa reforçar a zaga. Não precisa, o Bayern hoje tem 5 zagueiros, dá para continuar a temporada. Mas se o Kim Min-jae foi vendido, tem que contratar um substituto. E é isso que a gente vai falar aqui. O primeiro nome é o Schlotterbeck. E ele
até um pouco irrealista, né? Mas eu queria falar sobre ele porque, pessoalmente, eu tenho um sonho de ver ele no Bayern. Eu acho que teria um encaixe excelente e eu queria muito ver isso acontecer. Só que ele tem alguns problemas. Primeiro, eu não acho que ele chegaria para ser reserva. Eu acho que ele chegaria para ser titular. E hoje você já tem Jonathan Tah e o Upamecano. Então tem essa questão. Será que algum deles aceitaria um papel de rotação? Mais difícil. Segundo, o Schlotterbeck de vez em quando tem alguns problemas físicos. E agora, ele está lesionado e ele até vai começar a temporada machucado, então. Pô, eu não lembro quando ele vai voltar, mas eu acho que é setembro ou outubro que ele volta. Isso é uma questão importante. E o Borussia Dortmund vai querer muito dinheiro, e eu acho que o Bayern não vai pagar. Mas, cara, seria excelente. Até porque o Schlotterbeck é um jogador, é um ótimo zagueiro, muito bom com as bolas no pé, e ele é canhoto. E isso é muito importante, porque hoje o Bayern tem o Pamecano que é destro, Jonathan Tah que é destro, Stanisic que é destro, Kim Min-jae que é destro. O único zagueiro canhoto é o Ito, e que a última temporada não conseguiu ficar saudável, né? Ele se machucou basicamente a temporada inteira. Então era importante trazer mais um zagueiro canhoto por perfil mesmo, para jogar na esquerda, porque quando você tem um zagueiro canhoto, é mais fácil para ele fazer a saída de bola. É um perfil um pouco diferente. Então, seria bom pro Bayern contratar um zagueiro canhoto. E eu acho que essa deve ser a preferência, não que o substituto do Kim já necessariamente precisa ser canhoto. Mas seria bom se fosse. E daí, o segundo nome que eu quero trazer, que nem eu disse, o Schlotterbeck é impossível, mas é meu sonho. O Hincapié também seria uma excelente. Eu até acho ele um pouco parecido com o Ito, no sentido dele ser um zagueiro pela esquerda que joga de lateral esquerdo, né? Então, ele tem esse perfil parecido com o Ito. Mas o Ito, ele é um pouco mais distribuidor, né? Com a bola nos pés. Ele é mais passador, enquanto o Hincapié tem um perfil um pouco mais físico, mais rápido, veloz. É um pouco diferente, mas também é um pouco parecido. Só que o problema do Hincapié, apesar de que seria excelente, é que o Leverkusen não tem boas relações com o Bayern. Na verdade, o CEO do Leverkusen, que é o Fernando Carro, é tretado com o Max Eber, então as negociações seriam muito difíceis. E o Leverkusen acabou de fazer a maior venda da história da Alemanha, que é o Wirtz. Então, eles não precisam vender, eles não precisam de dinheiro. Então, é muito difícil você conseguir contratar o Hincapié do Leverkusen por um valor até bom, porque eu acho que o Hincapié é jogador para quê? 45, 50 milhões? Mas o Leverkusen hoje não precisa vender, então eles podem falar: ou você paga 60 ou 70 milhões de euros, ou nada é feito. A gente não precisa vender ele agora. Então, pode ser muito caro, pode ser muito difícil. É complicado, sabe? Mas seria um ótimo nome. Ótimo nome. Só que é muito difícil tirar do Leverkusen nesse momento, ainda mais o Bayern de Munique. Porque o Leverkusen tem uma. É meio tretado com o Bayern. Aí outro nome que eu queria trazer, caso são dois, são os dois zagueiros, né? Jovens, talentosos do Sporting, o Gonçalo Inácio e o Diomandé. E eu não vou falar que eu sou o cara que mais acompanha eles, mas eu sempre tô por cima aí, vendo, acompanhando um pouco. E são dois zagueiros que eu gosto, sei que tem muito potencial, zagueiros jovens. O Diomandé, no caso, é destro e o Inácio é canhoto. E eu acho que são dois zagueiros que é bom a gente ficar de olho, porque pode ser que o Bayern tente contratar eles caso o Kim Min-jae seja vendido. Eu acho que vão ser dois zagueiros que vão ficar um pouco no radar. E são bons zagueiros. Então, são opções muito interessantes aqui. E daí, a gente pode falar um pouco do Mark Guerre, porque ele é um ótimo substituto tanto para o Kim Min-jae nessas janela de transferências, quanto para o Pamecano. Porque qual que é a situação do Pamecano? Vamos lá. Ele só tem mais um ano de contrato, e nesse momento ele está pedindo um salário muito alto que o Bayern não quer muito pagar. Então tá nesse impasse. O Bayern quer renovar com ele quer continuar no Bayern, mas a questão salarial tá dificultando as coisas. E pode ser que o Bayern pague o salário que o Pamecano quer, pode ser que consiga negociar um valor bom, ou pode ser que o Pamecano saia de graça. Até porque, por exemplo, ele é um zagueiro muito bom, o Pamecano, bom com a bola nos pés, físico e é francês. Não sei se vocês perceberam, isso é tudo o que o PSG adoraria. Você acha que o PSG não pagaria 13, 14, 15 milhões de euros por ano para ele? Pagaria, obviamente. Então, pode ser que o Pamecano saia de graça. E o Guerri seria um bom substituto, porque o Guerri também só tem mais um ano de contrato. Então o Bayern também pode contratar ele de graça. Então você pode perder o Pamecano de graça e traz o Guerri para substituir. Mas o Guerri tem uma complicação muito grande, que é o Liverpool está atrás dele. E a qualquer momento o Liverpool pode fechar com ele.
Então, se o Bayern demorar muito para vender o Kim Min-jae, pode ser que quando vender, o Guerra já esteja no Liverpool. E na questão do Pamecano, pode ser que o Guerra já feche com o Liverpool, então não vai dar mais para você contratar ele de graça quando o Pamecano sair. Caso ele saia, né? Mas se acabar essa janela de transferências e o Guerra ficar no Crystal Palace e dizer ano que vem eu saio de graça, o Bayern podia tentar ele, tá? Para substituir o Pamecano ou agora, né, para substituir o Kim Min-jae. Só que a questão do Guerra tem uma complicação a mais. Por quê? O Guerre é inglês e eu não acho que ele queira sair da Premier League. Então é muito difícil você tirar ele de lá. Ainda mais com o Liverpool, que tá com esse super projeto deles, gastando. Cara, o Liverpool tá perto de fazer a melhor e maior janela de transferências da história. Então, se é que já não é, né? Então, é muito difícil você competir com o Liverpool pelo Guerre, porque o Guerre é inglês. E eu não acho que ele vai querer sair da Premier League. Só que assim, tem mais um nome, vamos falar com o Konaté, mas tem mais um nome que eu ia trazer nesse vídeo, só que já foi pro Liverpool, que é o Giovanni Leone, que é visto por todos os times da Itália e pelo próprio Liverpool como a maior promessa de zagueiro do mundo. Então o Liverpool já tá contratando vários zagueiros. Então, ó, tem Van Dijk, tá chegando o Leone, pode contratar o Guerre. Qual será o futuro do Konaté? Porque ele só tem mais um ano de contrato também. O Konaté acabou essa temporada, ele vai sair de graça, a não ser que ele renove com o Liverpool. Então, pode ser que o Liverpool esteja contratando dois zagueiros já pensando na saída do Konaté, porque o Real Madrid está atrás do Konaté. Mas o que eu estou dizendo? Se o Bayern chegar num impasse com o Pamecano e perder ele de graça, eu acho que o alvo número um do Bayern para substituir o Pamecano, não é pro Kim Min-jae agora, tá? É pro Pamecano, deveria ser o Konaté. Mas ele tem que ver se ele vai renovar com o Liverpool ou não. Tem que ver quanto de salário ele quer. E teria que brigar com o Real Madrid, porque o Real Madrid tá atrás dele. Não para essa janela, mas para contratar ele de graça. E brigar com o Real Madrid também é muito complicado, né, gente? Eu já tô pedindo demais. Mas a gente tá falando do Bayern, que é o gigante da Baviera. É o que eu falo assim, cara, parece que o Bayern às vezes tem medo de brigar por um jogador, por exemplo, com o Xavi Simons tá indo pro Chelsea. Todo mundo fala, ai, mas ele já tá acertado com o Chelsea. Mas, cara, a gente tá falando do Bayern. A gente tá falando do gigante da Baviera, não é do minúsculo de Munique. O Bayern tem capacidade de disputar com o Real Madrid um jogador. Então eu acho que o Konaté poderia ser o melhor alvo, mas também é muito difícil, muito difícil. Lembrando que a prioridade do Bayern é renovar com o Pamecano. Mas é complicado. E agora, pra gente terminar, vamos falar da situação do Coman. Espera carregar aqui, por favor. Vou até fechar as outras abas. Porque senão vai ficar aqui mó tempo pra carregar. O que acontece é que o Bayern já tinha vendido o Coman pro Al Nassr, um valor de cerca de 30 milhões de euros, porque tem lugar que fala que é 30, um pouco mais de 30, tem lugar que fala que é menos de 30, tem lugar que fala que é 30 cravado. Tá, tá difícil saber, mas quem sabe que é perto de 30. Só que, a gente pode ver, ó, é, que ontem saíram notícias dizendo que tiveram complicações, porque o Conselho de Supervisão do Bayern, que é quem cuida das finanças, tudo, não aprovou a venda do Coman por esse valor. Eles queriam mais dinheiro. Aí tá aqui, ó. Ó, o acordo ainda pode se arrastar, pois as expectativas financeiras dos clubes ainda são diferentes. O Weber, que é o diretor esportivo do Bayern, tinha negociado um valor de 30 milhões de euros com o clube saudita, mas a comissão técnica, que no caso acho que está traduzido errado, mas é o conselho de supervisão, do Bayern não aprovou o valor e exige mais. Eles também estão cientes de que a saída do Coman significaria a necessidade de substituí-lo, o que por si só seria caro. Então eles querem mais dinheiro porque se o Coman for vendido, o que já vou dizer para vocês, mas aconteceu, deu certo, o Bayern precisaria gastar muito dinheiro para contratar um substituto. Então eles queriam mais dinheiro para conseguir financiar o substituto. Né, o Coman recebeu. Tá, isso aqui não é importante porque já fechou o negócio. Daí aqui eu separei esse post, tenho quase certeza que esse aqui é o certo, que é para falar aqui, ó, o porquê que eu. Cara, que é até difícil, cara. Nossa, o conceito de versão do Bayern é complicado. Aqui, ó. Ó, um dos motivos pelos quais o Conselho de Supervisão do Bayern não aprovou o acordo de 30 milhões de Coman foi
Porque o Bayern pagou 70 milhões pelo Luis Dias, que é só 7 meses mais novo, ou seja, você pagou 70 milhões pro jogador que é da mesma idade que o Coman, basicamente. E quando você tá vendendo por 30 o Coman, tem algo errado. Mas, cara, não dá pra entender essa lógica, porque a gente tá falando do Luis Dias, que chega pra aumentar o nível do Bayern. Um jogador que está em alta, jogando muito. Enquanto a gente tá falando de um Coman que, assim, eu vejo muitas pessoas defendendo o Coman, mas o Sané, que todo mundo xinga, era titular do Bayern por um motivo. Então, o Coman tá embaixo. O Coman é muito irregular, ele tem um salário altíssimo, ele toda hora tem problema físico. Então, o Luiz Dias, não, o Luiz Dias quase não tem lesão. Pode ser que ele comece a ter, mas até agora não tem. Então, o valor obviamente vai ser diferente, tá bom? Daí o Bayern também tá falando que o Al Nassr é um dos clubes mais ricos do mundo e por isso que tinha que pedir mais dinheiro. E, de novo, vendeu o Coman, tem que trazer um substituto, tá bom? Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês? Vamos lá. Eu já disse pra vocês que 40 milhões de euros seria um valor muito, muito bom. 40 milhões. 35, um valor bom. 30 é o mínimo. Então, eu entendo o Conselho de Supervisão querer mais, porque, como eu disse, 30 é o mínimo que eu acho aceitável pro Bayern vender o Coman pra Arábia Saudita, porque na Europa ninguém pagaria isso. Só que qual que é o poder de negociação que o Bayern tem? Nós estamos falando de um jogador inconstante, que vem tendo problemas físicos, já tem quase 30 anos e que tem um salário altíssimo. Então, qual clube na Europa contrataria o Coman hoje? Ninguém. Não existe um clube na Europa que contrataria ele. E não é um jogador atrativo, não porque ele é ruim, ele é bom, mas porque ele quase nunca tá jogando bem, o salário é muito alto, ninguém pagaria isso pra ele, só a Arábia Saudita. Então, e o Bayern quer vender o Coman. Pra quem não sabe, o Bayern tentou vender ele há um ano atrás. E só não foi vendido porque o Coman não quis sair. Mas o Bayern quase vendeu ele. E o Bayern quer muito se livrar dele. Então o Bayern não tem muito poder de negociação. Porque se o Al Nassr falar é 30 ou nada, o Bayern vai ter que aceitar. Então eu entendo o conceito de supervisão querer um pouco a mais. Eu entendo. Mas não é como se o Weber tivesse feito um péssimo trabalho. Eu até acho que podia tentar um pouco mais, mas você não tem muito como recusar. Se é 30 milhões ou nada, você tem que aceitar. O Weber também não tem muito o que fazer. E daí que vem minha crítica. Por que que o. Assim, o Max Eber, ele vem sendo muito criticado no Bayern. Até internamente, um pouco menos depois da contratação do Luiz Dias, o que eu até acho errado, porque ele fez muita merda. Mas o Eber, nessa janela, fez muitos erros. Mas ele também tem alguns acertos que a gente tem que admitir. Só que todo mundo atrapalha o trabalho dele. Aí, mano, é o Uli Hoeneß, os chefões do Bayern atrapalhando ele o tempo todo. O conselho de supervisão que não deixa ele fazer o trabalho. Que nem ano passado, o Bayern ia contratar o Jonathan Tah. O Leverkusen queria 25 milhões. O conselho de supervisão do Bayern aprovou gastar só 20. Daí a negociação fracassou. E daí o Weber não conseguiu fechar o Jonathan Tah há um ano atrás, por conta do conselho de supervisão. Só que, depois que deu esse fracasso, nos últimos dias da janela, o conselho de supervisão voltou atrás e deixou o Weber gastar 25 no Jonathan Tah. Deixou. Só que daí, quando ele chegou com essa proposta pro Leverkusen, eles falaram: cara, agora já é tarde demais, a gente não tem tempo para contratar um substituto, então não vamos vender. Foi isso que aconteceu. Por isso que o Jonathan Tah não veio o ano passado e veio agora. Então, assim, eu entendo que o conceito de supervisão do Bayern, no geral, sempre foi muito bom, até por isso que o Bayern é um time que quase não tem problemas financeiros, apesar de que agora se complicou um pouco, até por próprios erros do Bayern. Então, eu entendo o papel do conselho de supervisão, entendo que é importante, e entendo porque eles têm que ser rigorosos. Mas tem umas horas que eles atrapalham muito. Mas, pelo menos, sim, pelo menos, se a gente for ver aqui, espero que carregue, mas o negócio fechou. Aqui é do. Se não me engano, essa notícia aqui é do Fabrício Romano, isso mesmo? Que o Bayern acabou. Que as notícias que eu acabei de mostrar são de ontem. Essa notícia aqui agora é de hoje. O Bayern acabou dando luz verde pro Coman, ou seja, permitiu que ele fosse para lá para a Arábia, ou não sei aonde, mas para assinar com o Al Nassr. Tá, ele vai deixar Munique, beleza, tá tudo certo. O valor um pouco abaixo de 30 milhões de euros. Eu falo, todo lugar fala um valor um pouco diferente, mas é perto de 30 milhões. Mas é isso. Cara, a única coisa que me irrita é que eu tento. Eu às vezes tenho críticas ao Max Eber, mas é difícil criticar ele porque todo mundo acaba com o trabalho dele. Esse é o problema do Bayern. Tem horas que você acerta, tem horas que você erra. Mas tem muita pessoa no Bayern
que tá em conflito lá dentro e que atrapalha o trabalho um do outro. Esse que tá atrapalhando o Bayern. É essa falta de comando, ou quem comanda, às vezes atrapalhando o trabalho de quem tá fazendo o trabalho certo. É difícil, né? Pelo menos no final o Coman vai sair do Bayern, tá tudo certo, ainda bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, comentem. Valeu!